Nesta quarta-feira, 27, usuários de redes sociais se uniram para protestar e criticar o Supremo Tribunal Federal. O grupo levou as hashtags ditadura do STF, censura do STF e STF vergonha nacional ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter. A medida ocorre após uma operação da Polícia Federal ter como alvos diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, Luciano Hang, o jornalista Alan dos Santos e o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia. A ação faz parte do inquérito das fake news no STF, que investiga a produção de notícias falsas e ameaças à corte. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em sua decisão, que autorizou o cumprimento de mandatos de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes citou o suposto gabinete do ódio. No despacho, o ministro definiu o grupo como associação criminosa, o grupo rotulado pela imprensa como gabinete do ódio. As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como gabinete do ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, as autoridades e as instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à queda da normalidade institucional e democrática. Na decisão, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos 17 investigados. A medida, diz o ministro, é necessária para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio. Também há informações de que os empresários aqui investigados integrariam um grupo autodenominado de Brasil 200 Empresarial, em que os participantes colaboraram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Usuários criticaram os membros da Suprema Corte, com foco em Alexandre de Moraes, e apontaram que a Corte passou vergonha ao determinar a operação. Por outro lado, em publicações nas redes sociais, políticos brasileiros alinhados à extrema esquerda aplaudiram a atuação de Moraes. Em mensagem no Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino, membro do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, atacou. Milicianos digitais afrontam a democracia e corrompem a sociedade. Espalham ódio e inviabilizam o diálogo. Desestruturam famílias, incentivam ilegalidades e acobertam crimes. Em suma, são indivíduos perigosos. A deputada Jandira Fegali, em mensagem na mesma rede social, declarou: o STF é correto em investigar aqueles que atacam a instituição com mentiras. Rede profissional de mentiras não cabe numa democracia. O deputado Davi Miranda aproveitou para ameaçar o vereador Carlos Bolsonaro. Se cuida, Carluxo, o gabinete do ódio está por um fio. A deputada Sâmia Bonfim também afirmou: não se trata de pessoas isoladas que difundem notícias falsas. Há um esquema estruturado que se investigue e se puna. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, também celebrou: logo chegarão ao covil dos criminosos. Questão de tempo. Por isso, não tem justificativa a CPMI das fake news no Congresso está parada. Enquanto a esquerda comemora, já que ninguém da turma foi alvo do ministro do STF, por enquanto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu hoje a suspensão do inquérito das fake news que motivou os 29 mandatos de busca e apreensão em 5 estados e o Distrito Federal, cumpridos hoje pela Polícia Federal, contra pessoas como Alan dos Santos, Luciano Hang e Sarah Winter. O pedido cautelar de Aras cita a ausência do Ministério Público nesta fase de investigação. Aspas, nesse dia, 27 de maio, a Procuradoria-Geral da República viu-se surpreendida com notícias na grande mídia de terem sido determinadas dezenas de buscas e apreensões e outras diligências contra ao menos 29 pessoas, sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal. Aras ainda acrescentou: hão de ser suspensos cautelarmente
os atos de investigação do inquérito 4.781, até que o Supremo Tribunal Federal, por seu órgão plenário, estabeleça os limites e balizas para a tramitação do inquérito, a fim de serem resguardados os preceitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. A investigação preliminar conduzida pelo Supremo Tribunal Federal não pode ser realizada à revalia da atribuição constitucional do Ministério Público na fase pré-processual da persecução penal, havendo de ser observados os direitos e as garantias fundamentais dos sujeitos da apuração. O pedido cautelar de Aras ainda diz que o inquérito não respeita a observância dos direitos e das garantias fundamentais de investigados, assim como da indispensável supervisão do Ministério Público, caso se façam necessárias diligências com a participação da Polícia Judiciária ou que apliquem restrição de direitos individuais.